Olha, acho que ele tem que começar diferenciando, né, o que é legalização, o que é descriminalização e o que é liberação. Porque as pessoas, quando falam sobre as mudanças na política de drogas, às vezes usam essas palavras, misturam os conceitos, né, porque liberação é não ter regras, é o mercado ser liberado. Né? Isso acho que praticamente ninguém defende em relação às drogas, né, nem as lícitas, nem as ilícitas, é praticamente nenhuma mercadoria. Né? Existem regulamentos, né, sobre praticamente todas as mercadorias, né, todos os produtos que circulam. A legalização significa que deixa de ser crime e passa a ter regulamento, tanto no que diz respeito à produção como à comercialização e os usos. A descriminalização, quando se fala em descriminalizar, fala-se em descriminalizar o uso. É o caso, por exemplo, de Portugal em 2001, da Argentina, há poucos anos atrás. Foi descriminalizado o uso. Então lá tem problemas de um certo limbo jurídico, porque não é crime usar, mas não existem regulamentos, no caso da Argentina, claros, para dizer o que é uso, o que não é uso. Em Portugal isso é claro, né? Mas fica o problema da produção, da comercialização continuar proibido. Né? Então o que eu defendo é a legalização. É você descriminalizar, deixar de ser crime e passar a ter normas e regulamentos, né, para o mercado da maconha. Olha, quando a gente faz a legalização, a gente regulamenta o mercado. A regulamentação do mercado da maconha, elas têm vários efeitos positivos. Um deles é que a maconha é 90% do mercado de drogas ilícitas, hoje no mundo. Então você legalizando a maconha, você vai enfraquecer financeiramente o tráfico de drogas e todo mundo que ganha dinheiro em cima da ilegalidade da maconha. A legalização, como legaliza, né, o comércio e o uso, você deixa de ter prisões em torno, né, da questão da maconha, tanto do uso quanto da venda. A descriminalização, ela pode ser um avanço no sentido de que o usuário deixa de ser preso, mas o traficante e a guerra continuam. Né? Inclusive, existe uma coisa perversa, porque, olha só, desde 2006 no Brasil, não existe mais prisão para usuários. Só que a lei é muito vaga. Ela diz que o juiz tem que levar em consideração a quantidade de droga apreendida, mas não define a quantidade, o local da apreensão, a história de vida da pessoa. Então, se você tiver um baseado na Rocinha, você é traficante. Se você tiver 50 gramas no Leblon, você é usuário. No caso da maconha, eu não defendo a legalização da maconha porque eu acho que a maconha não seja perigosa. A maconha é muito perigosa, por exemplo, para aquele percentual da população, que deve girar em torno de 2 a 4%, né, que tem esquizofrenia. Ele pode nunca ter um surto de esquizofrenia na vida dele, e a maconha pode provocar esse surto. Isso, pelo menos, é plausível que isso aconteça. A questão, na verdade, para mim, é o contrário. Né? Tudo que é perigoso é importante que seja regulamentado. Quando a sociedade proíbe uma droga, ela abre mão de controlar. Ela tenta acabar com a droga. A droga não acaba, surge um mercado descontrolado. Então hoje, por exemplo, é mais fácil para o adolescente comprar cerveja ou comprar maconha? Comprar maconha. Porque comprar cerveja, muitas vezes ele vai no mercado que é legalizado, e o cara pode não querer se arriscar. A gente sabe que muitos vendem, mas muitos não vendem. Qual é a boca de fumo que não vende droga para menor? Ela já está na legalidade, ela está preocupada se a lei permite menor usar droga ou não. Né? Isso é um exemplo, né, de como tentar proibir dificulta o controle. Quando eu penso a regulamentação da maconha, eu penso assim, eu acho que a gente não deve deixar existir a Ambev ou a Souza Cruz da maconha. Acho que a gente tem que pensar numa forma de regulamentação que evite o grande negócio da maconha. Por que isso? Porque essas empresas, elas precisam sempre ter novos clientes ou ampliar o mercado. No mínimo, repor o mercado. Né? E fazem uma estratégia publicitária agressiva para conseguir fazer isso. Né? Inclusive, as empresas de tabaco foram muito criticadas há poucos anos atrás,
porque parte da estratégia publicitária deles tinha público-alvo de 11 a 13 anos de idade. Né? Então, como a lógica dessas empresas é o lucro, né, eu acho que essa não deve ser a lógica da administração de produtos tão perigosos. Inclusive o álcool, o tabaco, eu acho que tinha que mudar radicalmente a maneira como se organiza isso. Né? Então, por exemplo, no caso da maconha, eu acho que a gente tinha que ter a regulamentação do cultivo individual, a regulamentação das cooperativas e a regulamentação de como o cultivador individual e a cooperativa podem vender o excedente. E acho que a publicidade deve ser totalmente proibida. Na verdade, eu acredito que o mercado de maconha ele deve existir para atender a demanda e não deve buscar criar demanda, como as empresas, né, capitalistas operam no mercado. Por isso que eu acho que uma regulamentação com aspecto muito liberal demais pode criar, né, uma situação ruim, né, da gente ter uma empresa, né, gastando milhões em publicidade para convencer as pessoas a fumarem maconha. Agora é preciso também ter a rede de atenção, né, em saúde mental. Isso é fundamental, porque as pessoas que desenvolvem dependência de drogas, né, elas precisam ser atendidas, primeiro, com uma metodologia correta. Né? Não pode ser aquela lógica de que o cara está com... vamos internar. Né? A internação compulsória, várias pesquisas demonstram que elas têm baixíssimo índice de efetividade. Né? Porque como você trata fora do ambiente social, quando a pessoa retorna para o seu ambiente social, retorna aos seus problemas, o tratamento tende a não ser eficaz. E muitas pessoas são internadas, não querem ser internadas, então resistem ao tratamento. O tratamento, para funcionar, tem que haver vontade, né, da pessoa. Né? Na maioria dos casos, na verdade, quase todos os casos, o atendimento ambulatorial, o atendimento com a pessoa inserida no contexto social, né, sem a internação, é mais do que suficiente para resolver as questões. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos derivados do uso medicinal da maconha, né? Porque até hoje ninguém foi tratado com o CBD, por exemplo. Né? Dizem que a imprensa ajudou a confundir um pouco, que esse óleo que é importado para tratar as crianças com epilepsia, ele é um óleo de CBD. Na verdade, ele não é um óleo de CBD. Ele é um óleo feito a partir de plantas que têm uma concentração maior de CBD do que dos outros canabinoides. Mas todo o óleo que é utilizado até hoje contém outros canabinoides, são mais de 80 canabinoides. E a ciência ainda não sabe como eles funcionam exatamente. Então não é possível que um remédio apenas à base de CBD, sem THC, por exemplo, não tenha o mesmo efeito. Né? É uma coisa complexa, bastante interessante de ser estudada. A questão do sistema endocannabinoide é algo relativamente novo, né, na neurociência. Eles tratarem com a ideia de que os canabinoides, né, as substâncias que existem na planta da maconha, elas têm correspondentes produzidos naturalmente pelo nosso cérebro, por isso endo, né, de internos endocannabinoides, e a maconha, ela tem os seus efeitos afetando o funcionamento do sistema endocannabinoide. Como são mais de 80 substâncias, se conhece isso há muito pouco tempo, ainda não se sabe muito bem como, né, que o sistema endocannabinoide e a maconha se relacionam. Né? Então, eu acredito que talvez seja muito grande, né, a regulamentação da importação dos derivados. Porque o que a indústria farmacêutica faz, né, ela identifica o princípio ativo, sintetiza aquela molécula e fica reproduzindo de maneira sintética a molécula. Eles podem fazer isso com a molécula do CBD ou com a molécula do THC, etc. Mas a gente não tem conhecimento hoje para saber se isso vai ter o mesmo efeito. Né? Então, na verdade, eu acho que o que deveria ser regulamentado é o uso medicinal da maconha, né, entendendo já as comprovações empíricas desse uso. Né? Já é notório que ela, mesmo sem se entender muito bem como, né, melhora a condição de vida desses pacientes com esse tipo de epilepsia, né, melhora a condição das pessoas que estão fazendo quimioterapia para AIDS e para câncer. Né? A gente não pode deixar o preconceito atrapalhar a saúde das pessoas.
As pessoas me perguntam, a Holanda legalizou, nem legalizou na verdade, né? É bem confusa a situação lá, mas o Brasil ele não está preparado para a legalização, ele não está preparado para a regulamentação. Eu raciocino de maneira totalmente diferente. Eu acho que o Brasil não está preparado para passar mais 10, 20 anos mantendo a política atual. A gente já tem hoje no tráfico de drogas a principal razão da violência nas nossas cidades. A gente tem no tráfico de drogas a principal razão da prisão de jovens, muitos usuários que são presos como traficantes, muitos traficantes que nunca pegaram em armas. Tem uma pesquisa, inclusive, do Ministério da Justiça, mais de 60% dos traficantes encarcerados era uma espécie de camelô da droga, ele não pegava em arma. A função dele era ser o comerciante ali, ou nem tinha relação com nenhum grupo, né? A maioria deles, aliás, não era associada a quadrilhas, né? Se a gente mantiver essa política, a gente pode ter um crescimento muito grande, né? Tanto do poder das milícias como de outros tipos de organizações criminosas, e a nossa democracia pode sair bastante machucada. Já não é muito forte. Olha, no Brasil, esse tema é de esfera federal. É diferente dos Estados Unidos, né, que o Estado legaliza a maconha e a lei federal continua proibindo. No Brasil, isso é exclusivamente federal. Acho que tem que debater a regulamentação. Né? Tem gente, por exemplo, que acha que só deve permitir o uso doméstico, né, que não se deve poder fumar nas ruas. Algumas pessoas acham que, de repente, pode-se definir espaços, determinados espaços ou horários, onde se possa fumar na rua. Né? As possibilidades são várias, né? Tanto quem é que vai vender, quem é que vai comprar, qual vai ser o papel do Estado. Né? Pode ser que seja diferente fumar no posto 9 ou fumar no posto 10. Né? Isso eu estou falando para paulistas, né? Não sei se vocês entenderam, mas sim. O posto 9 em Ipanema é um local, né, muito frequente de uso da maconha. É uma tradição, desde os anos 60. As pessoas fumaram maconha no posto 9, no posto 10 já nem tanto. Né? Então tem gente que acha que locais tradicionais têm que ser liberados, outros locais não. Eu acho importante, na verdade, a gente entender que para mim qualquer modelo de legalização é melhor do que a gente manter essa lógica de morte, de prisão, de violência que existe hoje. Né? Algumas pessoas me acusam, né? Falam, não, mas o interesse por trás da legalização é do Jorge Soros, que é um grande investidor internacional. É verdade que o Soros é um grande financiador da luta pela legalização da maconha no mundo. Provavelmente ele faz isso por interesses comerciais, financeiros. Né? Mas eu prefiro o Jorge Soros ganhando dinheiro legalmente, né, para o mercado de maconha do que a proibição servindo, né, para financiar a violência, a corrupção e a morte.